Meio-dia e 25 agora, nós estamos ao vivo. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária, aquele mapeamento que a gente faz da Covid-19. A gente começa primeiro no nosso país. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 21.478.546 casos da Covid. São 10.425 novos casos nas últimas 24 horas. E nós temos no país 598.152 óbitos devido à doença. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.369.743 casos da doença, com 150.086 óbitos. Agora nós vamos fazer a atualização da nossa região. São 21 municípios da RMC. Aqui, 385.017 casos confirmados. E Campinas, até esta segunda-feira, somava aí o número de 139.747 casos. Indaiatuba, 31.898. Sumaré, 31.226. Hortolândia, 28.843. Americana, 27.370. Santa Bárbara do Oeste, 23.759. Depois nós temos Paulínia, com 15.766. Valinhos, 14.934. Itatiba, 14.899. E agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Agora nós vamos falar então dos óbitos aqui na nossa região. Nos 21 municípios somam 11.184 mortes devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 4.503. Sumaré, 986, Americana, 844, Santa Bárbara do Oeste, 815, Indaiatuba, 789, Hortolândia, 729, Valinhos, 398, Itatiba, 325, Paulínia, 302, Nova Odessa, 243, na sequência Montemor com 213, Vinhedo com 211 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis, Artur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Infelizmente, na cidade de Campinas, passamos do número de 4.500 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 nesta última atualização, mas 8 óbitos foram confirmados, 6 tinham comorbidades e mais de 60 anos e 2 pessoas não tinham comorbidades e menos de 60 anos, um homem de 54 e uma mulher de 59 anos. Vamos falar sobre vacinação agora, Mirna? Vamos, até porque nesta segunda-feira a Prefeitura abriu novamente o agendamento para maiores de 18 anos, inclusive gestantes e puérperas desta faixa etária. São 40 mil vagas para o agendamento, a gente já está com o site aberto, olha, começou ontem, então a gente está com esse público prioritário aí, com essas novas doses. A marcação pelo site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160, que é o Disque Saúde aqui em Campinas. Lembrando que as vacinas serão aplicadas em 64 centros de saúde do município, a não ser o Boa Esperança, Carlos Gomes e o Campina Grande, mas aí tem que respeitar dia e horário marcado. Caso queira reagendar, é possível também. E de acordo com esse calendário da Prefeitura, olha, a gente teve aí no dia D, no sábado, são 1.654.026 doses aplicadas na cidade, 715.868 pessoas aqui de Campinas já tomaram 2 doses da vacina ou o imunizante de dose única, ou seja, a gente já tem mais da metade da população imunizada e temos 11.483 pessoas que já foram imunizadas com a dose adicional, aquela terceira dose. Então a gente segue aí aguardando esse
novo dia D, né? A gente teve um dia D da segunda dose. Sim. E existia uma expectativa de 25 mil pessoas, 23 mil compareceram, e aí a gente vai tendo aí essa possibilidade de agendamento até que grande parte da população então esteja totalmente imunizada. A gente torce para o quanto antes, né? Bem mais da metade da população campineira esteja vacinada completamente, para que a gente diminua quanto mais o índice de pessoas internadas e, consequentemente, de óbitos. Mina Abreu, vamos falar agora sobre poda radical de árvores. E nós temos aí um posicionamento do CONDEMA, que é um conselho do meio ambiente aqui de Campinas, que quer o fim imediato das podas drásticas das árvores instaladas sob linhas de transmissão de energia elétrica. Confira na reportagem de Michel Amorim. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, vem acompanhando os trabalhos das podas de árvores feitas pela CPFL, a concessionária responsável pelo serviço de Campinas. E segundo o grupo, a maneira que tem sido feita não é a mais adequada. O que a gente tem percebido é que a CPFL tem realizado podas de forma muito irregular. E essas podas, elas têm danificado os indivíduos arbóreos, né? Então a gente vê estrutura de copas totalmente alteradas por conta das podas realizadas pela CPFL aqui em Campinas. E isso espalhado por diversos bairros, entre bairros mais nobres e bairros mais simples de Campinas. O CONDEMA já adiantou um reflexo dessa poda. Nós temos observado, né, um caso muito específico de ilhas de calor em Campinas. Então a temperatura, por exemplo, do Cambuí, a temperatura do Taquaral, que é um bairro mais arborizado, está em torno de 7 graus de diferença. Então, entre todas as necessidades ecológicas que uma árvore provém, né, para a cidade, a gente tem interferência diretamente na qualidade de vida das pessoas em si. Nós percorremos alguns pontos no bairro Cambuí com o CONDEMA, que mostrou para a nossa equipe os problemas. Aqui, por exemplo, na Avenida Coronel Silva Teles, esse flamboyant recebeu de maneira inadequada a poda. Em outra rua próxima dali, essa árvore de pequeno porte, conhecida como chuva de ouro, também foi cortada de forma errada, de acordo com este engenheiro ambiental. Então a gente vê aqui o que acontece. A árvore é podada com o objetivo de livrar a fiação, né? Indiferente se a árvore vai ficar harmoniosa ou não. Então esse é o primeiro ponto. Foi infringido a norma NBR 16, onde foi retirado mais do que 25% da copa da árvore. Outro problema são a forma que são cortados os galhos, né? Os galhos, eles são cortados acima da bainha, né? A bainha é onde é a junção do galho com o tronco. Então você tem que cortar sempre rente, né? A bainha, para que a árvore consiga se cicatrizar e ela não solte os galhos, que chamam epicônio, que são os ramos ladrões, que chamam, que vai acabar criando galho novamente onde não deveria ter. Ainda de acordo com o especialista, a poda correta evita transtornos no futuro. Se ela é podada de uma forma equivocada, ela pode sim causar um desequilíbrio nessa árvore, né? A ponto dela vir a cair numa ventania, alguma coisa assim. E a CPFL Paulista, que é a responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em Campinas, mandou uma nota dizendo o seguinte: a CPFL Paulista esclarece que realiza podas preventivas e emergenciais em árvores de grande porte, de acordo com a legislação vigente, para evitar riscos de danos à rede elétrica que possam comprometer a segurança das pessoas e do fornecimento de energia. Para a realização do trabalho, critérios técnicos são seguidos por profissionais da CPFL e de empresas terceirizadas, que são capacitados para executar a poda de maneira correta. Os trabalhos são monitorados pelos especialistas em meio ambiente da empresa e visam afastar os galhos das árvores da rede elétrica. Tá aí o posicionamento, então, da empresa, que aí diz respeito a essa poda que o Conselho de Meio Ambiente está preocupado. A gente citou aí o Cambuí, mas tem essas podas aí em todo o município.
Mirna Abreu, Secretaria de Planejamento e Urbanismo da cidade de Campinas está com um novo número telefônico para atendimento. Agora é o 3766-2300, com a finalidade de esclarecer quem procura pelos serviços da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e orientar sobre procedimentos, documentação e até mesmo informações que estão disponíveis no portal da Secretaria. Então agora é o 3766-2300, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou então você pode acessar o site, que é o campinas.sp.gov.br/governo/CEPLURB. CEPLURB, aí é a sigla da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E Mirna Abreu, os microempreendedores não param de crescer na cidade de Campinas. Chegamos a uma marca, né? Campinas então fecha setembro com 100 mil MEIs, que é o microempreendedor individual. Quem conta pra gente é o André Aranha. Rosaline abriu recentemente uma MEI e nos últimos dias esteve no Sebrae. A ideia foi deixar tudo certinho, dentro da lei. Eu estava com o meu CNPJ desregularizado, né? E aí eu vim regularizar a minha situação. Como a gente tem um prazo aí, né, para estar regularizando, aí eu vim resolver. Vim fazer um parcelamento também, né, do que está atrasado, para poder ficar tudo certinho. Você abriu recentemente MEI, né? 2019. Por que optou por MEI? Porque o MEI, ele, como a minha empresa ainda é pequena, então assim, eu acredito que a quantidade de venda que eu tenho, ela se encaixa dentro do MEI, né? Se caso acontecer amanhã ou depois de estar aumentando, né? Aí a gente vai e parte para o próximo, né? Depois do MEI. A empresa dela está entre as mais de 100 mil MEIs abertas em Campinas. Pois é, Campinas atingiu essa importante marca. Aproximadamente 100.500 MEIs aqui na nossa cidade, em diversas frentes e atuando aí para levantar o faturamento da empresa, conseguir desenvolver as suas ações dentro do mercado. Na região metropolitana de Campinas, o crescimento de MEIs foi de 19,7%. Já no estado de São Paulo, foi de 18,4%. De acordo com o analista de negócios do Sebrae, há duas frentes que justificam o crescimento de MEIs em Campinas. Primeiro ponto é justamente o momento da pandemia que ainda estamos passando, mas nós tivemos aí um crescimento ainda mais expressivo lá no começo de 2020, entre março e maio, né? E esse crescimento foi justamente por conta das pessoas usarem a MEI como uma nova fonte de renda para o seu lar. Então ele tem ali um desenvolvimento de uma atividade que ele mesmo pode investir, que ele mesmo pode tocar, sem a necessidade de hoje atuar como, por exemplo, um seletista, um CLT, na verdade, né, como empregado. E o segundo ponto é justamente a mudança da linha de raciocínio da pessoa, do potencial empresário, do empreendedor da cidade. A gente vem tendo um crescimento expressivo nessa análise de cenário e as pessoas vêm enxergando oportunidades que esse momento acabou trazendo. E claro, embora seja de certa forma um clichê, isso daí tem um peso de verdade. Empresas que nascem em momentos um pouco mais turbulentos, quando a maré está soprando aí, está andando a favor, com certeza ela tem muito mais potencial de crescimento. Gabriel, é o brasileiro usando da criatividade, transformando a necessidade em oportunidade. Muita gente se viu desempregado. Sim. E acabou vendo na oportunidade de abrir uma microempresa a oportunidade de ter uma renda, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Então, 100 mil microempreendedores aqui na cidade. E Mirna Abreu, falando sobre empreendedor, desta volta por cima aí, região metropolitana de Campinas teve saldo positivo em emprego formal. É isso mesmo, os novos empregos lá com carteira assinada também tá dando a volta por cima, viu? Olha, nas 20 cidades da região metropolitana tiveram um saldo positivo com 56.056 empregos formais criados. São 315,77% acima dos 25.980 nesse mesmo período do ano passado. O setor de serviços, comércio e a indústria geraram juntos 8.975 postos de trabalho das 9.669 vagas
com carteira assinadas abertas aqui apenas no mês de agosto. Os postos abertos nesse mês representam 92,82% das vagas criadas neste mês. Apenas em Campinas foram gerados 3.229 postos de trabalho e aí a gente pensa aí numa expectativa positiva, pessoal voltando a abrir, confiar mais nessa questão do abre e fecha do comércio, de outros estabelecimentos, volta a contratar. E já tem as datas comemorativas, né? O Dia da Criança, tem também Natal chegando, então é cercado de grande expectativa este fim de ano em relação às vagas criadas de emprego. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.